Nessa aula vamos aprender algumas ferramentas para desenhar processo, para fazer a modelagem de processo. Isso implica dizer a gente desenhar fluxogramas, né? Os diagramas que existem, tanto fluxograma, pode ser o BPMN. Eu não vou trabalhar aqui o VSM com vocês, vou trabalhar basicamente o fluxograma, porque a proposta aqui é apresentar a ferramenta e vou mostrar como é que você pode adotar também o BPMN. Mas meu objetivo com vocês hoje é ser simples aqui na ferramenta para que vocês possam direcionar isso, tá bom? Quais são as ferramentas que eu gosto muito de utilizar? Até hoje, uma ferramenta que está assim, dominando o mercado, porque eles conseguiram fazer uma ferramenta muito simples, uma aplicação muito simples, muito fácil de desenhar o processo, que é o Visage Modeler. E a gente vai dar uma olhada nele, ele é gratuito e ele funciona desktop, ou seja, você pode trazê-lo para dentro do seu computador, colocar no seu computador e não precisa de internet para trabalhar com ele. E eu vou trazer uma outra que é o Lucidchart. O Lucidchart já é uma ferramenta online, você não precisa estar instalado ele no teu computador, e então você pode acessar ele, tem que fazer um cadastro, um login, vou mostrar isso para vocês, e assim vocês podem utilizar de qualquer computador de onde vocês estiverem, desde que tenham acesso à internet. É sempre bom ter essas duas opções, porque eu tenho as duas, para falar a verdade, porque eu posso estar num lugar que eu não levei meu computador e quero acessar e fazer um fluxograma para ajudar, montar um diagrama de processo, eu entro no Lucidchart e acesso, né? Mas tem um desktop também, porque não dependo de internet, eu posso levar meu notebook também em qualquer lugar e fazer isso. Tá aí os endereços que se tem para fazer. O Visage tem que entrar nesse endereço aí e fazer o download do Visage Modeler. O Visage ele tem uma suíte de aplicações bem maiores, né? Mas é uma versão paga, que aí ele faz um trabalho gigantesco na área de gestão de processos. Quem se interessar é só entrar lá, tem as informações no site, mas o que nós vamos utilizar aqui é só o Visage Modeler para poder fazer o nosso diagrama de processos, tá bom? Então nós vamos entrar nos dois, e a minha proposta para vocês é até tradicional nas minhas aulas, uma proposta de fazer um café. A ideia, pessoal, não é ensinar você a fazer café. A ideia aqui é ensinar você a fazer um fluxograma, um diagrama de processo, que seja no BPMN, que seja no fluxograma. Por quê? Porque é mais eficiente a gente aprender no modelo simples do que ir para um complexo de cama. Então, se você aprender a ferramenta e o modelo de se fazer o diagrama com um processo simples, é fácil você entender e extrapolar isso para os processos. Se eu trouxer um processo organizacional para vocês aqui, vai ser o processo que eu conheço, não necessariamente que você vai atuando. Então, eu estou pegando um exemplo generalista para que a gente possa trabalhar bem nessas circunstâncias, tudo bem? Então, eu vou abrir agora o Visage aqui para vocês conhecerem o Visage. Essa aqui é a cara do Visage. Depois que você instala o Visage, você já tem esse modelo aí predisposto aí para colocar. Ele já entra com template de raia de piscina. É só você limpar, mas é muito intuitivo o Visage, tem vários vídeos também aí que ensinam a fazer isso, tá? Como funciona o Visage? Ele tem aqui essa área, esse dashboard aqui, para que você possa desenhar o seu diagrama de processo aqui. E aqui do lado aqui, vocês podem perceber que existem do seu lado esquerdo aqui os instrumentos para se montar o diagrama. De novo, eu vou ser parcimonioso, ou seja, eu vou do menos é mais, vou do simples para mostrar para vocês, e vocês podem depois explorar essa ferramenta aí de uma maneira mais profunda, tá bom? Bom, no nosso diagrama de processo, para a gente fazer um café, eu não desenhei as atividades aqui não, porque eu quero ir discutindo as atividades com vocês, tá bom? Então, todo fluxograma ou diagrama de BPMN, ele começa com a nossa bola de início, que ela tá aqui, essa bolinha verde, tá bom? Olha lá, ó. Start Event, que é evento inicial, que vai simbolizar. Como é que funciona o nosso sistema aqui? Você vai clicar nessa bolinha e arrastá-la para cá, em qualquer lugar que você queira começar o processo. Eu gosto de deixar um pouco o espaço em cima e solto ela. Ele automaticamente me permite abrir um texto para colocar o que é. Eu vou colocar início do processo. Você pode trabalhar a fonte, né? Você pode, aqui em cima você tem as ferramentas de negrito, itálico, pode alterar cores. Isso deixa para você ficar se divertindo com essa aplicação depois, tá bom? Bom, em seguida eu posso usar as outras ferramentas aqui, os outros recursos que eu tenho aqui para
desenhar nosso diagrama, né? Então, só para vocês lembrarem, eu tenho aqui o meu quadrado aqui, que pode se transformar num retângulo, que vai representar uma tarefa, uma atividade. É só eu arrastar ele para cá e digitar a tarefa que eu quero fazer, tá bom? Depois, em seguida, se eu for descer aqui, eu posso colocar quadros de informativos, para poder colocar alguns manuais, algumas regras. Aqui eu tenho meu losango aqui, né, que é para fazer minha decisão. Aqui embaixo eu tenho meus conectores. Então, se eu quiser conectar, eu tenho que clicar aqui, trazer para cá, vou pegar uma ponta do conector, colocar na minha bolinha, e a outra ponta vou colocar onde vai ser minha tarefa. Basicamente assim, ficou torto, eu quero melhorar, ele é muito simples. Você clica nele, ajusta ele aqui, já deixa tudo retinho para ficar bonito, tá bom? Mas eu quero mostrar um jeito mais fácil ainda, que eu acho que essa foi a grande sacada que o Visage fez, né? O que ele fez? Eu vou apagar essas duas aqui, que basta selecionar e apertar Delete. Na medida que eu crio, como ele entende que isso é uma sequência lógica, que depois dessa vai vir uma atividade, né? Ainda mais porque vem do início e das tarefas, e só vai terminar com a bolinha do fim, que é aquela bolinha mais grossa, ele já entende que se eu clicar nesse aqui e colocar meu mouse, ele já me dá umas opções aqui na lateral. Deixa eu ampliar um pouquinho isso aqui para ficar melhor. Deixa eu achar o zoom aqui. Viu? Vou aumentar um zoom um pouco aqui. Pronto. Vou aumentar mais um pouquinho. Vai ficar ainda melhor. Aqui. Então, no meu início aqui, ele já me mostra opções que eu posso vir a próxima sequência. E olha que interessante, a próxima sequência minha vai ser uma atividade que é para eu iniciar a nossa tarefa aqui de fazer um café, né? Fazer um processo de fazer um café. Então, se eu clicar aqui do lado e arrastar, olha que legal, ele já vem com a setinha direcionando. Então, para você montar a sequência do fluxo, ficou muito fácil nesse sentido, porque meu próprio objeto que está ali do meu diagrama já me permite indicar o próximo objeto que eu vou puxar. Tá bom? Então, vamos treinar agora. Vamos fazer o nosso café para a gente entender. Vou deixar um pouco grande até, depois a gente organiza ele para poder ficar bem, tá? Eu queria perguntar para vocês qual é o primeiro passo para a gente fazer um café. Bom, para a gente fazer um café, o primeiro passo que nós temos, se eu for perguntar isso para uma turma grande, se muitas pessoas estiverem vendo isso aqui agora, cada um vai imaginar um jeito diferente de fazer um café. Então, esse é o primeiro desafio para modelar o processo. Qual que é o jeito certo de começar? Como que eu devo desenhar o processo da maneira correta, né? Como é que eu começo certo? O que é a proposta aqui? Bom, o que eu vou sugerir para vocês, eu vou usar uma de experiência que a maioria das pessoas falam na hora de fazer o café. A maioria já chega e fala assim, ó, vamos colocar água para ferver. Esse é o que a maioria das pessoas que eu pratico essa atividade propõe de cara. Vamos colocar a água para ferver. Eu vou começar igual minhas turmas presenciais para vocês terem uma ideia onde eu quero chegar com essa modelagem, tá? Então, uma das boas práticas que a gente tem é sempre começar com o verbo no infinitivo, tá? Para dar sensação de ação, né? A água. Bom, se eu colocar ferver a água, provavelmente o segundo passo que a maioria das pessoas pensam ou falam nas minhas turmas, estatisticamente falando, é colocar o açúcar na água. Aqui é uma discussão muito grande, né? Eu não quero café com açúcar, eu quero café sem açúcar, com açúcar, eu só coloco açúcar no final. Então, essa discussão toda, pessoal, quem é que vai decidir isso? Você vai fazer do seu jeito? Não, eu vou escolher um jeito para fazer aqui e vou discutir esse jeito agora na análise do processo, porque minha proposta aqui é fazer a modelagem. Não é só mapear um jeito de fazer o café. Eu vou fazer o mapeamento, a análise e o redesenho do processo para a gente entender a modelagem como um todo, tá bom? Bom, se eu for ferver a água, agora eu vou colocar o pó na água, que é o que a maioria fala, ou açúcar, tá? Eu vou usar o padrão de se colocar o açúcar na água para a gente fazer um café com açúcar, tudo bem? Então eu vou colocar o açúcar na água. Eu posso clicar aqui, puxar mais uma atividade e vou colocar o açúcar. Eu gosto de descrever mais, eu quero colocar o açúcar na água. Gente, fique à vontade, não existe o jeito
melhor de fazer, certo de fazer, errado de fazer. Existe aquele jeito que você vai entender e de quem vai executar o processo também tem que estar claro para ele entender, tá bom? Lembrando, os princípios do processo tem que estar num linguajar fácil para quem vai executar o processo e ler o processo, tudo bem? Bom, aqui eu começo a fazer análise. Lembra que eu estou mapeando o processo. Isso aqui, geralmente, na hora de fazer, o que eu faço? Observo quem está fazendo, fico observando mesmo e vou anotando passo a passo. Eu também posso utilizar entrevistas com quem faz. Perguntar como é que você faz um café um passo a passo. E ela vai me falando, eu vou anotando. Eu particularmente uso os dois, né? Eu faço uma entrevista e peço para ela fazer, para eu ir anotando o que ela faz. Porque geralmente numa entrevista a pessoa fala, mas não enriquece de detalhes. Porque tem coisas que está tão acostumada a fazer na rotina dela que a pessoa acaba não detalhando isso. Então, minha proposta para vocês, de quem quer fazer isso aí, faça uma entrevista com quem faz, com quem executa o processo para mapear o processo, mas peça para fazer e faça observação também. São as duas técnicas que eu conheço para a gente fazer mapeamento de processo. Então, estou na fase de mapeamento, tá bom? Agora eu vou começar a analisar o processo. Tá? Vou começar a fazer uma análise aqui. Lembra que a modelagem é tudo, né? Mapear, analisar e redesenhar o processo. Se a próxima etapa fosse aqui, vou sugerir aqui uma sugestão, né? Colocar o pó. Lembrando que eu reconheço que tem várias maneiras de fazer o café, que a gente já podia discutir aqui. Por exemplo, eu quero se afastar um pouquinho, é só afastar, ele já ajusta a setinha. Eu quero discutir, por exemplo, aqui, eu vou colocar o pó na água ou vou usar aquele coador de papel? Se eu colocar o pó na água, eu vou usar o coador de pano? Como é que vai ser? Gente, tudo isso você tem que fazer na análise, identificar os recursos que você tem disponível. É com os recursos que você tem que você vai fazer o seu café, tá bom? Então, esse é um dos modelos adotados para a gente poder trabalhar nossa modelagem aqui, tá bom? Bom, aqui eu começo uma discussão muito interessante, vou começar a fazer análise, tá bom, pessoal? Então a água começou a ferver, e eu vou colocar o açúcar e eu vou colocar o pó de café. Mas, se eu não tenho açúcar no meu estoque, se eu não tenho o pó de café no meu estoque, não valeria a pena ter tido um processo para fazer uma verificação dos insumos e dos recursos se está tudo certo? Algum de vocês que faz café já passou por uma situação onde faltou algum dos recursos ou ingredientes e isso impactou no processo de fazer o café? Eu já tive essa experiência. Fui fazer um café uma vez em casa e o que aconteceu é que eu coloquei a água para ferver e na hora que eu fui colocar o açúcar não tinha o açúcar. Eu tive que parar tudo, sair e comprar o açúcar. Se não bastasse, quando eu voltei, coloquei novamente a água para ferver, coloquei o açúcar na água, quando eu fui colocar o pó, não tinha pó. Também não verifiquei o pó, tive que parar o processo de novo, tive que ir novamente ao mercado, comprar o pó e voltei para terminar o café. Um café que poderia ter sido feito rapidamente, que eu poderia ter me preparado antes de fazer, acabou que eu tive que administrar um monte de problemas que houve no caminho pela falta de recursos, porque eu não fiz uma atividade de verificar se eu tinha os ingredientes, os insumos necessários. Então aqui eu começo a fazer análise, percebe? Eu mapeei, segundo alguém me falou numa entrevista, segundo eu observei, mas na análise eu começo a testar o processo, se o processo está com segurança, está com integridade, se tem os recursos necessários. Então quando eu começo a testar o processo dessa maneira, eu começo a perceber que o meu fluxo deveria ser diferente. E é essa proposta que eu vou fazer aqui, já falando, estou fazendo análise com vocês agora eu vou fazer já o redesenho do processo. Eu vou nesse processo, antes de colocar a água para ferver, eu vou fazer uma verificação dos ingredientes e dos recursos disponíveis. E aí o Bizage é muito fácil nisso, né? O Bizage me permite, por exemplo, eu selecionar todos esses aqui, eu vou chegá-los para cá, vou ajustar aqui, e ele me deu um espaço, vou clicar aqui, vou puxar uma atividade para cá, que é verificar ingredientes e recursos. Agora melhorou bem o meu processo, porque dependendo se eu tenho ou não tenho recurso, eu vou colocar água para ferver, né? Se eu tiver os recursos todos, eu coloco água para ferver. Agora, se eu não tiver os recursos, o que eu devo fazer? Como chegou a um ponto que eu tenho caminhos a escolher, eu preciso colocar, vou dar mais um ajustado no meu diagrama aqui,
para cá. Eu preciso colocar mais outro importante papel aqui, que é o meu losango. Tá aí a porquê do meu losango, ó. Vou colocar aqui, que ele vai me dar já um texto aqui para me perguntar, né? Tem ingredientes e recursos? Porque essa atividade de verificar os ingredientes e recursos é fundamental para ver se não falta nada. Se sim, olha que legal, né? O fluxograma me dá o caminho de colocar sim ou não, o BPMN já poderia me dar aquela opção do losango com a bolinha dentro, né? Se sim, eu vou usar o fluxograma, mas caso vocês queiram, por exemplo, usar o BPMN, se você clicar aqui no losango e apertar com o botão direito, por exemplo, ele me permite aqui os modelos do BPMN, ó. Posso colocar com a bolinha dentro. Eu vou estar com o botão direito, Gateway Type, né? Que é tipo de recurso aqui, né? Posso colocar exclusivo Gateway, que é voltar ao normal. Então aqui você pode escolher que tipo de BPMN você tem, tá bom? O que eu quero aqui é na setinha colocar, se eu der 2 cliques nela, vai me abrir uma caixa de texto. O sim, eu venho para cá, vou ferver a água, se eu tiver os recursos. Ficou meio apagadinho, eu posso clicar nele, arrastar e colocar na ordem certinha. E o não, pessoal, eu vou colocar ele aqui em cima. Se não tem os recursos, o que eu vou fazer? Eu vou comprar os ingredientes dos recursos, né? Então eu vou comprar ingredientes e recursos. Opa! Deixa eu arrumar aqui. Ingredientes e recursos, tá bom? Só que lembre-se, pessoal, num diagrama de processo, nenhuma caixinha termina do nada. Se ela for terminar, ela tem que terminar naquela bolinha de finalização, no círculo de finalização. Então, eu comprei os ingredientes e recursos, eu tenho que dar a sequência para a próxima atividade. Qual que é a próxima atividade? Eu posso ir para ferver a água. Olha o tanto que é fácil. Se eu pegar o quadradinho e trouxer aqui para cima, ele já entende que tem uma sequência de atividade aqui. Só que como é um diagrama, uma boa prática do diagrama é não permitir que isso ocorra. Ó. Uma setinha. Aí o que você pode fazer? Clicar na setinha de indicação. Esses pontos de ligação, ponto verde onde inicia, ponto vermelho onde termina, você pode mudar ele para o lado de cá e aí fica bem mais bonita a visualização, certo? Qual que é a vantagem disso? Se eu andar com essa caixinha, ele não perde os conectores, tá vendo? O ideal é que faça menos curva possível, para o diagrama ficar visivelmente agradável e mais fácil de ler. Se você fizer muitas curvas, você tem que seguir as curvas da setinha, então a pessoa vai ter mais dificuldade de entender qual é o fluxo dos processos que estão acontecendo. Olha como o nosso processo ficou melhor, ficou com mais integridade, pessoal. Eu verifico os ingredientes e recursos. Se tem os ingredientes e recursos, eu vou ferver a água. Se não tem, eu vou comprar os ingredientes e recursos e depois eu vou ferver a água. Agora meu processo está com muito mais integridade, tem mais garantia de que ele não vai ter falhas. Né? E isso é importante na hora de desenvolver os processos. Por mais que fale assim, mas todo mundo sabe que tem que verificar os ingredientes. Na hora que a gente mapeia e modela processos, pessoal, a gente não pensa que todo mundo sabe, não. Nós temos que partir do pressuposto que pode entrar alguém que nunca fez um processo e a partir daí usar o fluxo que você desenhou, o diagrama que você desenhou, para poder fazer o passo a passo da atividade que você está querendo, do processo que você está querendo, tá bom? Bom, eu vou ferver a água, aí eu vou colocar o açúcar na água. Em seguida, eu vou colocar o pó de café, partindo do pressuposto que eu tenho todos os ingredientes disponíveis. Eu posso, na minha sequência aqui, deixa eu chegar um pouquinho para o lado, coar o café. Eu vou engarrafar o café. Minha última atividade vai ser servir o café. Como eu quero finalizar meu processo aqui, essa é minha bolinha, meu círculo de finalização vermelha, eu puxo ela para o lado e eu sei que meu processo finalizou. Vou diminuir o tamanho aqui só para a gente ver como que ficou o nosso processo. Deixa eu colocar uns 120% aqui.
Pronto. Olha o nosso fluxo aqui de processo. Está um pouquinho pequeno para vocês verem ele todo, né? Como é que ele está. Mas está ótimo. Eu fiz isso e simplifiquei o final do processo para mostrar que desenhar um fluxograma num aplicativo desse é muito rápido. Muito fácil e muito rápido. Tudo bem? Então isso aqui é para vocês terem uma ideia. Do jeito que está aqui eu vejo, ó. O primeiro, apesar de estar pequeno aí, mas isso aqui eu quero que vocês tenham uma visão do todo do processo. Verificar os ingredientes e recursos. Se eu tenho os ingredientes e recursos, aqui inclusive vale a pena colocar uma interrogação. Se sim, eu vou ferver a água, se não, eu vou comprar os ingredientes e recursos e vou ferver a água, tá bom? Vou colocar o açúcar, colocar o pó de café, vou coar o café, vou engarrafar o café e vou servir o café. Então dá para fazer muito rápido um fluxograma dele, mas eu ainda estou mapeando e eu ainda posso continuar minhas análises. Vamos fazer nossa modelagem, tá? Vou continuar nossas análises. Bom, se eu vier aqui, deixa eu dar um zoom aqui, e eu faço uma pergunta que é muito curiosa e muito interessante, que é a seguinte. Na hora de colocar o açúcar, pessoal, eu coloco o açúcar no início da fervura ou no final da fervura? Se eu pergunto isso para uma sala, geralmente eu tenho respostas variadas. Tem pessoas que colocam o açúcar no início da fervura, outros colocam o açúcar no final da fervura. Qual que é o melhor? Qual que é o certo? Qual que eu devo fazer? E aí que é um interessante. Olha o que é fazer análise de processo, pessoal. O que é análise de processo? Lembra que processo, o que eu quero é entregar valor para o meu cliente. Então quem vai responder isso é o cliente, é quem vai tomar o café. Então o que você teria que fazer? Se você não sabe essa resposta, você tem que fazer um café uma vez com açúcar no início da fervura e depois tem que fazer um café com açúcar no final da fervura. Leve os dois cafés para o seu cliente final e pergunte qual você gostou mais. O que ele falar é o que tem que ser feito. Não é aquilo que você está acostumado a fazer, não é aquilo que te ensinaram a fazer, é aquilo que entrega valor para quem vai beber o café. Se quem vai beber o café é você, é do jeito que você achar melhor. Mas se for um cliente externo que vai beber o café, é o que ele achar melhor, é o que decide. Isso é quem entendeu o que é valor para o cliente. Entende? E esse é o maior desafio do analista de negócios na hora de implantar o processo. Porque as pessoas não querem abrir mão com facilidade daquilo que elas já estão acostumadas a fazer. E quando o cliente fala que quer algo diferente daquilo que você está acostumado a fazer, isso gera uma resistência no processo muito grande. Aí o pessoal geralmente me pergunta, mas eu vou ter que fazer isso todas as vezes? Não, você vai fazer uma. O cliente falou como gosta, padroniza o processo no seu ótimo. E a partir daí todo mundo faz do jeito que o cliente reconhece valor no teu produto. Percebe? Isso é que é fazer gestão de processo. Agora a gente está fazendo análise e na hora que eu vou colocar um processo e o cliente fala, olha, eu gostei mais com açúcar no início da fervura, achei mais gostoso isso. Aqui eu vou começar a colocar normas e manuais que vão me garantir que o açúcar seja colocado somente no início da fervura. Entende? Olha como é que agora as coisas começam a se encaixar muito bem, como é que uma coisa complementa a outra para tudo rodar muito bem e entregar valor final para o cliente. O importante é reconhecer, gerar valor, produzir valor para que o cliente reconheça esse valor que nós estamos produzindo para ele no final. Ainda assim, pode ocorrer de o cliente beber os dois cafés, um com açúcar no início da fervura e um com açúcar no final da fervura e dizer o seguinte, olha, eu gostei dos dois, não tem diferença para mim, os dois foram muito bons. E agora, o que é que eu faço? Vou fazer do meu jeito? Também não. Na hora que a gente fala de gestão de processos, pessoal, a gente não está dizendo só em indicadores de qualidade para o cliente. Agora eu vou medir o processo para pensar qual das duas maneiras eu consigo fazer um café mais barato ou mais rápido. Como é que eu descubro isso? Dá para me testar? Dá para fazer teste de experiências. Ou você contrata um consultor especializado nessa área e faz suas consultas. Eu fiz isso. Consultei um físico e perguntei para ele qual que gastaria mais ou levaria mais tempo se eu colocasse o açúcar no início da fervura ou no final da fervura. E segundo esse físico, professor de física, me falou, ele me disse o seguinte, olha, se você colocar o açúcar no início da fervura, a água vai ficar mais densa e vai demorar um pouco mais para ferver, para chegar no ponto de fervura e vai gastar um pouco mais, porque vai gastar mais gás, porque vai levar mais tempo nessa fervura. O que eu descubro então?
que o ideal, a forma mais rápida e mais barata é se eu colocar o açúcar no final da fervura e não no início da fervura. Olha que interessante. Se o cliente adotou que qualquer um dos cafés agrada a ele em termos de valor, o que nós temos que fazer? Medir aquilo que é mais barato ou mais rápido. E a partir daí, padroniza o processo para todo mundo fazer igual. Olha o que é fazer análise, pessoal. É medir mesmo, é fazer análise mesmo e a partir daí desenhar um processo melhor para a organização, melhor para o cliente, para os stakeholders, para que no final a organização alcance os objetivos estratégicos e o cliente tenha satisfação de ter consumido esse café, esse produto, esse serviço gerado pelo processo. Então, isso é que é modelar processo, pessoal. É a gente desenhar um fluxo, é a gente analisar cada um dessas situações para poder propor uma melhoria no processo e fazer com que esse processo seja o melhor para o seu cliente. Eu poderia fazer esse mesmo exercício, por exemplo, na hora de colocar o pó. O cliente gosta mais de pó coado num coador de pano ou o café coado num coador de pano ou num coador de papel? E ele que decide. Se para ele não faz diferença, aí nós vamos medir aquilo que é mais barato ou que a gente consegue fazer mais rápido, porque a gente pode converter isso em valor para o cliente. Tudo isso pode, pessoal. Até na forma de engarrafar o café, a gente pode perceber uma maneira que o cliente gosta mais. Por exemplo, dependendo da garrafa que eu uso, ele pode pingar muito café e derramar muito café e o cliente não gosta disso. Então eu tenho que providenciar uma garrafa melhor. O recurso aqui também é muito importante no processo para que eu possa atender ao máximo, na máxima performance, as expectativas e necessidades dos clientes. Tudo bem? Eu espero que esse exercício tenha dado uma ideia para você de como é que é modelar o processo. Lembrando, minha brincadeira com vocês aqui não foi só mapear um processo, foi modelar. A gente fez um desenho de como é que era um café e ao mesmo tempo já começamos a fazer análises desse processo e a partir daí tentamos desenhar um novo processo com essas melhorias para entregar mais valor para o cliente, tá bom? Eu queria mostrar agora uma segunda ferramenta, que é a ferramenta do Lucidchart. Então eu vou abrir aqui meu browser. Esse aqui é o site do Bizarre, tá, pessoal? Você entra naquele link, você pode vir aqui, por exemplo, na plataforma, vir aqui no Modeler, e aqui vai ter toda a instrução para você baixar o Bizarre Modeler no seu computador. Vou demonstrar para vocês aqui que é muito interessante, né? Você pode fazer o cadastro aqui, ó, download do Bizarre Modeler, é só baixar, instalar, que vai funcionar bacana, tá bom? Aqui do meu lado, se você for naquele outro link do material, é o Lucidchart. Existem outras plataformas de também desenhar fluxo de processo. Então eu vou pegar o mesmo fluxo de processo que eu fiz lá, vou fazer nessa ferramenta para você conhecer a ferramenta, tá? Lembrando que tanto o Bizarre quanto o Lucidchart, eu não estou aqui para fazer propaganda, nem vender esses produtos, tá? Eu estou usando, são os produtos mais comumente usados no mercado e tem suas versões gratuitas, então não é a intenção vender esses produtos aqui não, a intenção é só mostrar que a gente tem ferramenta que nos ajuda na nossa modelagem gratuitamente, tá bom? Então o Lucidchart também é um sistema que eu conheci, que de todos que eu vi da plataforma online, é o que eu mais apreciei. Tem outros, você pode ficar à vontade, porque o princípio é você entender modelagem, não ferramenta. A ferramenta você vai conhecer a ferramenta. O princípio aqui é entender a modelagem utilizando as ferramentas, tá bom? O Lucidchart você tem que fazer um cadastro, ou fazer um login pelo Google, ou pelo Office, ou pelo Yahoo. Eu já tenho meu cadastro aqui, eu vou conectar aqui. Vou fazer meu login. E assim que fazer meu login, quando você fizer seu cadastro, vai cair nessa tela para você fazer o login. Ele já vai me abrir num site do próprio Lucidchart, onde eu posso começar a ter meu trabalho. Ele sempre vai me sugerir fazer um upgrade para conta premium, para conta paga, mas eu vou ficar nessa versão gratuita que é limitado, mas me atende bem nos meus trabalhos, tudo bem? Então aqui eu posso ter meus documentos gravados, os modelos, as integrações que eu posso fazer com outros sistemas, aqui eu posso configurar minha conta, tá bom? Onde que eu vou aqui? É muito intuitivo também, tá? Ele aqui me sugere, o que você gostaria de fazer, tem templates prontos, inclusive para processos. Aqui tem todo um centro de educação que vai te ensinar a mexer no Lucidchart, a trabalhar com
com essa aplicação, mas eu já vou aqui, ó, posso ir em diagrama em branco ou novo documento, tá? Novo documento, documento em branco, e ele vai me carregar uma página a partir daí para a gente começar a diagramar nosso trabalho aqui. O Lucidchart ele tem uma outra vantagem, o Visage ele é exclusivo para processo. O Lucidchart não, ele já permite você ter outros diagramas aqui, tá? Então ele me abre aí ó, também um dashboard aqui para mim poder desenhar meu diagrama. Aqui sempre falando, né, que é minha avaliação, se eu tirar essa mensagem. Ele me abre esse dashboard. Aqui do lado esquerdo também estão minhas ferramentas de desenho, tá? Aqui eu tenho outras ferramentas que eu posso aplicar, que ele tem mais recursos do que o Visage, porque o Visage ele é focado só para processo. O dashboard, o Lucidchart, ele permite fazer organogramas, processos, diversos diagramas. Para mostrar para vocês o que ele permite, se eu vier aqui em formas, por exemplo, olha a quantidade de coisas que ele pode me apresentar, né? Eu tenho arquitetura de redes da Amazon que eu posso trabalhar, né? Que é do AWS, do Azure, do BPM 2.0. Então, na medida que eu escolho o que está aqui, ele vai para lá, ó, de equações, de fluxo de dados, de fluxo de valor, então diagramas de Venn. Então, ele me dá uma série de ferramentas para eu produzir diversos diagramas. Vocês podem ver que aqui já está marcado, né, formas geométricas e formas de fluxograma. Eu vou aqui em cima colocar também que eu quero que ele me deixe marcado aqui o BPMN 2.0. Tá? Que ele vai me deixar aberto lá minhas opções para desenhar isso aí. Então tem vários, né? Tem o padrão, tem para fazer plantas. Olha que legal isso aqui. Então tem muito recurso isso aqui. Tem para fazer o ML, pessoal da tecnologia aí, né? Então tem vários. Vocês podem ficar à vontade. Nós vamos trabalhar aqui com o fluxograma. Então eu vou usar formas selecionadas, clico aqui. E aqui, pessoal, você vai ver que apareceu para mim do lado aqui as formas, ó. Eu tenho aqui meu padrão, que é para colocar texto, imagens, né? O fluxograma, como está escrito aqui, né? Que são as ferramentas do fluxograma, as formas padrões, que eu gosto de deixar aqui para mim fazer um encantamento aqui, e o BPMN 2.0, que apareceu aqui minhas opções. Com isso aqui eu faço fluxograma. Na verdade, eu vou fazer fluxograma apenas com os de fluxograma. Eu só vou usar o círculo, o meu retângulo, que já fala que é um processo, e meu losango, que é uma decisão. Só isso que eu vou utilizar, tá bom? Por quê? O princípio que eu trabalho na gestão de processos é mais simples, melhor. Então vamos fazer nosso café aqui, como a gente fez lá no Visage. A gente vai consultando o Visage para ver como é que tá lá. Então vamos lá, eu vou começar com o meu círculo. Basta clicar e arrastar, como lá no diagrama. Se eu der 2 cliques aqui dentro, vai me permitir escrever. Então vou colocar início. Me permite, com as ferramentas aqui, ó, de texto, de pintar, também fazer colorido. Isso eu também deixo para vocês brincarem, ficar à vontade. Trocar fonte, fica à vontade. E olha que legal. Quando eu clico nessa setinha, eu posso vir aqui e arrastar também para o processo, colocar do lado aqui e pedir para colocar um conector. Mas ele me permite ainda uma outra situação. Deixa eu apagar isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Se eu clicar aqui e clicar nessa bolinha vermelha e clicar, ele já me dá uma setinha arrastando e me abre as opções que eu posso colocar. Então ele ficou parecido com o Visage. Percebe? Ele já ficou parecido com o Visage. Vamos desenhar o mesmo fluxo só para você ver, que você vai ver que vai ser bem rápido, né? Eu dou 2 cliques aqui e o meu primeiro processo no Visage é verificar ingredientes e recursos. Ótimo! Vou colocar um pouquinho maior aqui para todo mundo poder ver melhor. Qual que é a minha próxima sequência que eu tenho de fazer o café? Bom, eu verifiquei, isso aqui também, como Visage, eu posso arrastar, para poder aproveitar mais o espaço, né? Eu posso colocar, pegar os dois, colocar mais para baixo um pouquinho. Isso aí tudo são uma ferramenta de desenho muito bacana, muito fácil de mexer. Minha próxima atividade aqui é perguntar se eu tenho os ingredientes e recursos. Então vem para cá, já vou abrir o losango e faço a pergunta. A diferença é que no losango ele deixa eu fazer a pergunta aqui dentro, no Visage ele me faz a pergunta fora, né? Então vou perguntar, tem ingredientes e recursos? Deixa eu achar meu... Achei.
Pronto. Tem ingredientes e recursos? Se sim, lembrando que o sim me dá continuidade para cá, então eu clico na minha pontinha, trago uma setinha e ele já me dá o escrito sim lá, ó, que legal. Eu vou ferver a água. Se eu pegar essa setinha e colocar para baixo, já me dá um não lá escrito. Se não, eu vou comprar ingredientes e recursos. Olha que bacana. Muito tranquilo. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Quando eu compro ingredientes e recursos, o que eu quero agora? Quero vir para cá. Olha, só colocar aqui a seta aqui, ele já me fez a conexão. Por que essa conexão é importante? Porque caso eu queira mexer isso aqui, ele ajusta já as conexões, né? Vou diminuir um pouquinho aqui para ficar numa tela que todo mundo, que a gente consiga ver ele como um todo. Tá vendo como é muito simples, pessoal? Muito fácil fazer fluxograma aqui também. Então eu vou continuar agora aqui o fluxograma. Eu posso ajustar aqui também, diminuir o tamanho do quadradinho, né? Vou fazer o fluxograma bem rápido agora para vocês verem. Depois de ferver a água, vou colocar o açúcar. Vou colocar o pó de café. De novo eu quero mostrar como dá para fazer bem rápido um café, né? Eu vou coar o café. Eu vou engarrafar. O café. E eu vou servir o café. Percebam que ele já ajustou a página automaticamente, né? E aqui eu vou colocar uma bolinha de fim. Vou diminuir aqui nosso layout para ver como é que ficou o nosso fluxo. Muito semelhante o desenho do que a gente fez no Visage. Tá pequeno aqui para vocês verem, mas ficou muito semelhante ao que fez no Visage. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se for explorar um pouco mais essa ferramenta, por exemplo, eu quero colocar o losango colorido, né? O Visage já vem com cores, o que fica bonito. Eu até sugiro que vocês trabalhem isso, né? Eu posso clicar aqui, por exemplo, e trabalhar essas ferramentas de cores aqui, né? Para poder fazer o fundo do café. Se eu quiser fazer só no losango, nas atividades, você pode ficar à vontade para fazer isso, tá bom? É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aqui em cima você pode salvar, né, o seu arquivo, pode importar diagrama para o Visio, para alguns outros de diagrama, você pode salvar como imagem, você pode fazer vários trabalhos aqui, que é da própria ferramenta, que é riquíssima dentro do que se pode fazer de modelagem de processo. Lembrando, a gente faz modelagem de processo, não é só desenhando, é analisando e propondo uma melhoria. Isso aqui é só uma ferramenta para o desenho do processo, serve para o mapeamento e para o desenho de processo. E ajuda na análise do processo como um todo. Bom, a ideia aqui então é praticar e aprender a metodologia independente de qual processo você esteja modelando. Se é um processo de uma área financeira, você pode usar ele todo aqui. Se é um processo de recursos humanos, você pode utilizar ele todo aqui. Eu quero fazer só processo de recrutamento e seleção de uma organização. Então você pode desenhar todas as etapas do recrutamento da seleção que pode ser feito aqui. Então, independente de qual processo, a ideia é que você entenda o que é modelar, que é mapear o processo, analisar o processo e desenhar um processo com uma melhoria, entregando mais valor para o cliente, fazendo mais rápido, fazendo mais barato ou de algum outro benefício que possa gerar a partir da modelagem, tudo bem? É isso que eu tinha a dizer para vocês, mostrar para vocês. Treinem bastante, pratiquem, fucem mesmo nos dois sistemas, vocês vão descobrir que pode fazer algo ainda melhor do que a gente apresentou aqui, tá bom? Um grande abraço e até lá!